E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que já estamos estudando, que é o estoicismo. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Sim? Posso começar? Então, bola a todos e vamos lá. Então, o que a gente já viu no decorrer da nossa aula anterior sobre o estoicismo? Que ele está relacionado com a filosofia, ou seja, o modo como a gente vivencia, como a gente vive em conjunto, como a gente tem nosso ponto de reflexão, como a nossa sociedade age perante as situações. Então, hoje, dando continuidade sobre esse assunto, nós temos o seguinte, observe aí na sua tela. O estoicismo, ele tem como objetivo libertar o homem das emoções negativas e propiciar o cultivo de um estado de alegria, deixando ele mais irradiante. Como assim, professora? O estoicismo é um momento de reflexão onde as pessoas elas têm que procurar sempre estar bem uma com as outras, viver em harmonia, em alegria, parar de ter pensamentos negativos, porque esses pensamentos, eles atraem coisas ruins, ou seja, pensamento negativo atrai negatividade, atrai coisas ruins, atrai problemas. Então, de acordo com a filosofia do estoicismo, ou seja, filosofia estoica, nós temos que pensar mais positivamente do que negativamente. Por quê? Porque a partir do momento que você pensa positivamente, você começa a atrair coisas boas. Você começa a ter ao seu lado pessoas que pensam da mesma forma que você, positivamente. Caso apareça algum problema, você vai saber contornar essa situação sem ficar reclamando, lamentando, sofrendo. Você vai procurar solucionar esse problema. Aí, diante disso, nós temos aí um quadrado verde que fala o seguinte: o estoico deve estar constantemente imerso em uma alegria ou felicidade que provém do seu interior, ou seja, que vem lá de dentro, que vem aqui, do fundo do seu coração, que vem da sua alma. O estoicismo são sentimentos positivos que têm que ser retratados de dentro para fora. Uma vez que ele encontra prazer apenas em si mesmo e não deseja outros prazeres que não os que já possui. O que isso quer determinar para vocês? Que os sentimentos positivos, eles vão atrair coisas boas e que dessa forma você não vai desejar o que é do outro, você não vai desejar o que o outro tem. Como assim, professora? A partir do momento que você se torna uma pessoa boa, tem a felicidade ao seu redor, você é alegre, quem estiver ao seu lado vai querer estar da mesma forma. Então você não vai atrair coisas ruins, você vai atrair o quê? Coisas boas. Assim, o estoicismo é a filosofia da obtenção da tranquilidade em meio às adversidades da nossa vida, que eu acabei de mencionar a vocês. A partir do momento que você é alegre, que você é feliz, que você pratica o bem, se algum problema, se alguma dificuldade vier a aparecer na sua vida, você vai saber contornar esse problema, essa situação. Por quê? Porque você vive mais o positivo, vive mais a bondade do que o negativo. Então, você vai saber como lidar com essa situação. Aí nós temos o quadrado verde. O estoico se questiona: qual a natureza da realidade? E como pode o conhecimento da realidade me ajudar a decidir como viver melhor? Nós temos aí 2 pontos, 2 questionamentos, 2 perguntas, 2 reflexões. Então, você, nesse momento, tem que parar e pensar com relação a essa pergunta. Qual a nossa pergunta de análise na nossa aula no momento? Como pode o conhecimento da realidade me ajudar a decidir como viver melhor? Quando ele fala desse conhecimento de realidade, ele está se referindo ao que a gente vê no dia a dia. Isso quer dizer o quê? Que por mais que você veja as coisas erradas acontecendo ao seu redor,
Quando você decide ser uma pessoa boa, praticar o bem, ser alegre, ser feliz, essas coisas ruins que acontecem ao seu redor, você pode manter elas distante, ou seja, essas dificuldades, elas podem até chegar até você. Esses problemas podem até chegar até você. Mas não vai ser um problema recorrente, ou seja, todo dia. Vai ser problemas que vão aparecer raramente, porque você vai estar mais próximo de realizar coisas positivas do que as coisas negativas. Então, um ponto de reflexão. Você mesmo que está assistindo a nossa aula, o que você deve fazer para ter essa realidade como seu ponto de análise de uma vida melhor? Vamos analisar. Vamos colocar algumas situações. Se eu ajudo o próximo, eu estendo a mão a quem precisa, sem pensar em receber nada em troca. Em algum momento, se eu necessitar de uma ajuda, será que aquele meu amigo, aquela minha amiga, aquela pessoa da minha família que eu ajudei lá atrás, ela não vai se sensibilizar e agora ela vai querer me ajudar? Sim, se ela for bondosa, se ela tiver positividade. Porque se ela for uma pessoa negativa, rancorosa, ela pode nem perceber que você está necessitando dessa ajuda, ou seja, que você está necessitando da mão estendida. E aí você deve estar pensando agora, professora, então, se isso pode acontecer, então eu não vou ajudar ninguém, ó. Não seja assim, porque a partir do momento que você tem esse pensamento, você está voltando atrás do espírito de bondade, do espírito de felicidade, do espírito de alegria. A gente tem que sempre estender a mão ao outro, ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Presta atenção, fica aí, ó, a reflexão. Continuando, nós temos o seguinte. O estoicismo, ele está relacionado também, ó, com o modo correto de viver de acordo com a nossa natureza, de tal modo que chamamos de virtude. O que isso significa? Que é uma pessoa virtuosa. É aquela que sempre está disposta a ajudar a quem precisa. É aquela que, se você precisa de um conselho, ela está ali para lhe dar esse conselho. Se ela precisa que você estenda a mão para ajudar a levantar, ela vai estar lá. Se ela precisa que você faça algo e ela vai lhe ajudar sem precisar nada, troca uma pessoa virtuosa. É aquela que sempre pratica o bem. É aquela que sempre procura fazer o bem pelo outro. Não pensa negativamente, não deixa as pessoas ficarem para baixo. Sempre é positiva, sempre coloca as pessoas para cima. Então, nesse ponto, o estoicismo ele está relacionado com o modo correto que a gente vive. E esse modo correto no nosso mundo atual, lá atrás seria até mais fácil da gente falar assim, de praticar essa ação. Mas no nosso mundo atual, a gente tem ao nosso redor muita gente negativa, muita gente que puxa a gente para baixo. Mas como a gente viu no decorrer da nossa aula, essa ação do estoicismo, ela tem que vir de dentro para fora. Isso quer dizer o quê? Que tem que estar aqui, ó, a sua ação, o seu lado positivo, você ser bom. Tem que estar dentro de você. Não é ninguém que vai colocar, não é ninguém que vai fazer por você. Se você não estiver disposto a fazer o bem, a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa leve, verdadeira, ninguém vai poder fazer isso por você. Aí, continuando. Mas para viver de acordo com a natureza, precisamos conhecê-la. O que é conhecê-la? Quando a gente fala natureza, não é a natureza só específica. Entre nós também, os seres humanos. Quando você conhece a pessoa pela primeira vez, você vai fazer questionamentos a ela, perguntar o nome, de onde ela vem, do que ela gosta de fazer, você vai começar a ficar amigo daquela pessoa. A partir do momento que você fica amigo de uma pessoa, é porque vocês têm o quê? Algo que vocês se identificam, algo que vocês gostam, algo que pensam em comum, que gostam de fazer em comum. Então, naquele momento, ó,
Você com seu colega, você com seu colega, vocês têm que estar fazendo o quê? O algo certo, o algo bom, o algo real. Então, quando a gente precisa conhecer o outro para saber como agir com ele. Mas isso não quer dizer que, a partir do momento que ele age errado comigo, eu preciso agir errado com ele. Nada disso. O estoicismo é exatamente o que ele está falando. Que independente do outro, a partir do momento que você conhece ele, o outro, ele faz coisas erradas com você, ele age errado com você, não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa, ou seja, você tem que ter a mesma ação. Tenha cuidado, porque a gente costuma ouvir pessoas dizendo assim, ó, se bater de um lado no seu rosto, vire o outro, né? Dê o outro lado também. A gente não pode também levar isso tudo muito ao pé da letra. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que costumam se aproveitar da nossa bondade. Então, você tem que aprender a conhecer quem está ao seu redor e saber como lidar com cada uma. Quando eu digo lidar com essas pessoas, preste atenção, é você saber procurar agir de forma correta, por mais que ela haja errada com você. Continuando o nosso assunto, nós temos agora que ponto de análise? O estoicismo, ele deve existir de um princípio que rege tamanha harmonia que abrange o nosso universo. Olha só, que a gente está vendo no decorrer da nossa aula. O estoicismo, ele está relacionado com a bondade, com o nosso lado bom. E que a gente tem que deixar prevalecer sempre as coisas positivas do que as negativas. Se caso algo negativo vier a acontecer com você, vier a surgir na sua vida, você tentar resolvê-lo da melhor forma possível, ou seja, resolver o problema com os pensamentos positivos. E aí os princípios do estoicismo, olha só, razão, universal, mente e Deus. Razão é que você tem que ter, ó, cabeça no lugar, pé no chão e saber como agir perante aquela situação. Universal, saber lidar com todos. Mente, você ter, ó, conhecimento daquilo que você vai falar. E Deus, você está relacionado com a questão religiosa, mostrando que sempre a positividade está ligada a Deus. Esse princípio divino, ele está presente em toda a natureza, e é a natureza em si mesma, ou seja, ela própria. Quem fala isso? Nós temos um dos filósofos, Sêneca. Sêneca, o estoicismo está relacionado com a filosofia de Sêneca, que ele mostra, que ele comprova que a nossa bondade, ela tem sempre que prevalecer. Continuando, nós vamos ter o universo determinístico. Ainda também dentro de uma visão, ó, da filosofia Sêneca. Então, o que é esse universo determinístico? Cultivar o Deus interior, aquele Deus interior, ó, que está aqui, ó, dentro do seu coração, o que você sente, através de uma liberdade intocável às garras do destino. Olha só, falei para vocês há pouco tempo que independente dos nossos problemas, que independente das pessoas que estejam ao nosso redor, dessas pessoas praticarem o mal com você, você tem que sempre procurar fazer o bem. Então, quando fala intocável, porque o que você tem aqui dentro, ó, que você sente, o que você quer para o outro é maior do que qualquer ação. Não se pode mudar o que já está predeterminado, mas pode sim mudar nossas respostas e reações a tais eventos de questão consciente. Olha só, comprovação de tudo que eu venho falando para vocês. Quando uma pessoa faz algo errado, faz algo mal, não quer dizer que você tem que retribuir com o mal. Pelo contrário, você tem que retribuir com o bem. Por isso que diz que muitas vezes algumas ações estão pré-determinadas, ou seja, elas vão acontecer.
E aí a gente coloca como se fosse um teste na sua vida. Cabe a sua resposta, a sua reação diante daquela situação. Se é uma resposta, uma reação negativa, automaticamente o problema, o conflito, ele vai se tornar maior. Se é uma reação, uma resposta positiva, um conselho, aquele problema, aquela pessoa, ela pode, chegar a parar e reconhecer que agiu errado e dizer que você está certo. Então, a sua resposta, a sua reação verdadeira, bondosa, ela está acima do que o outro fez com você. Nós temos aqui embaixo no quadrado verde, devemos aceitar e até gostar de tudo que o destino nos traga. Quando Seneca coloca essa visão, ele está dizendo que independente de ser uma ação boa ou uma ação má, ou seja, uma ação positiva ou negativa, tudo faz parte de um aprimoramento, tudo faz parte de uma questão de experiência, tudo faz parte de uma forma de você saber como lidar naquela situação, independente de ser uma ação positiva ou negativa, é a forma como você vai reagir. E aí, continuando sobre o nosso universo determinista, de acordo com o estoicismo, nós temos aqui, a visão de um novo filósofo. Vimos a do Seneca, agora nós temos a de Platão. Observe o seguinte, vou até alterar a cor para vocês. Assim, o bom papel de um homem é oferecer a si mesmo e ao seu destino. O que isso quer dizer, professora? Que o nosso papel é saber o que pode acontecer com o nosso destino e agir com relação a os obstáculos, os problemas que podem ocorrer no nosso caminho. Por quê? Por mais que a gente sempre pratique o bem, procure ser justo com o outro, procure ser verdadeiro, em algum momento da nossa vida vamos passar por problemas, vamos passar por situações críticas. E aí, diante de tudo isso, diante de todas as nossas ações, a gente tem que o quê? Parar, pensar, refletir, colocar a mente no lugar, deixar a sua razão, ou seja, o seu racionalismo, entender por que aquilo está acontecendo e de que forma você pode modificar. Quando as coisas acontecem com a gente, são coisas que a gente não está esperando, muitas pessoas às vezes podem chegar para você e dizer assim, olha, isso é um castigo de Deus, porque você fez algo lá atrás, ou porque você não fez, deixou de fazer. Você tem que pegar isso como ponto de reflexão. Por que a gente tem que pegar como ponto de reflexão? Porque a nossa sociedade, e aí vai o que você pensa, o que você entende, o que você compreende, você tem que pegar esse ponto e procurar entender, refletir que toda ação tem uma reação. E essa reação, ela pode ser positiva, como pode ser negativa, da mesma forma que uma ação pode ser positiva ou negativa. Como assim, professora? Vamos compreender. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a minha família se mudou para o bairro que a gente mora hoje, certo? No nosso bairro tinham muitas crianças que costumavam tocar a campainha pedindo esmolas, pedindo para passear com o cachorro em troca de um alimento, pedindo para cortar a grama. Então, muita gente ajudava. E aqui em casa, os meus pais, eles tiveram a seguinte visão, principalmente a minha mãe. Eles ajudavam, davam os cachorros para passear, eles levavam para passear, eles apanhavam o lixo, limpavam o jardim, a gente dava o alimento. Mas a minha mãe tinha uma outra visão, a questão dos estudos dessas crianças. Então, ela colocou algumas coisas para eles, olha, vocês vão estar matriculados na escola, vocês vão estudar, eu quero ver as notas, eu quero ver vocês na escola, eu quero ver vocês estudando, dar material, vou ajudar vocês, mas não adianta só ela ajudar, ou seja, não adiantava só a minha mãe ajudar, se eles não quisessem receber essa boa ação. Por isso que eu digo, quando você
ajuda uma pessoa, você estende a mão àquela pessoa, se ela não estender a mão para receber, não adianta só você oferecer, ela tem que estar aberta para receber essa ação, essa ajuda, essa bondade. E foi o que aconteceu com alguns deles. Eles receberam com uma forma positiva essa ajuda. Então, estudaram, terminaram os estudos, não se envolveram, claro que não foram todos, né? Alguns se perderam no meio do caminho porque não aceitaram essa ajuda de forma bondosa, mas alguns deles terminaram os estudos, constituíram família. Hoje, um deles é coordenador, ou seja, é responsável pela vigilância do bairro, então ele tem um conhecimento com relação à segurança, fez curso. Então, olha só, a mão estendida para todos, nem todos receberam essa ajuda. Alguns fizeram o quê? Fecharam. Então, quando eles fecharam, deixou de receber a bondade. Por que ele deixou de receber? Porque ele não quis que aquela pessoa lhe ajudasse. Outros, ao ver a mão estendida, ele fez o quê? Ele aceitou. Então, ele teve o quê? Ele teve a bondade entrando na sua vida. Por isso que a gente fala, devemos ser bons com todos, devemos agir de forma correta com todos. Mas será que todos estão aptos a receber essa bondade sem lhe julgar, sem lhe condenar? Ponto de reflexão. Ainda aqui sobre o nosso universo determinístico, devemos aceitar o que acontece, assim como aceitamos o resultado de um jogo de dados, e então tomar nossas ações da melhor maneira que a nossa razão permita. O que isso quer dizer? Que, diante das situações, não adianta a gente só reclamar, não adianta só resmungar. Se você não tiver, pé no chão, cabeça firme e mente aberta para entender o que está acontecendo e procurar daquela forma tentar resolver os seus problemas que surgiram. Ou, se não for os seus problemas, de alguém próximo de você. E aí você vai fazer o que para essa pessoa? Você vai estender a sua mão. E quando a gente fala de estender a mão, não é esperando que o outro faça o mesmo por você, porque se você faz dessa forma, você não está agindo de boa fé, você não está agindo de coração, você já está agindo pensando no que o outro pode lhe dar em troca. Então aí não é a bondade, aí já vai para um lado negativo. Estender a mão, ajudar o outro, querer o bem do outro, ser amigo, ser solidário, ficar alegre, ser sorridente, falar palavras boas, ouvir, ser conselheiro, tudo isso faz parte do nosso espírito de bondade. E esse espírito de bondade está relacionado com a nossa filosofia, ou seja, com o nosso modo de vida. Então, antes da gente concluir a nossa aula de hoje, vou explicar para vocês a atividade de casa. Corram lá para pegar o livro de filosofia. Então, abram o livro na página 24, onde nós temos nela um texto falando como levar uma vida tranquila. Desse texto tem do lado duas questões. A primeira questão fala o seguinte: que trecho da canção tocando em frente lembra o pensamento de Sócrates? Sócrates foi um dos filósofos, então ele quer saber qual é a mensagem do texto. O texto fala sobre o quê? Você vai ler e vai explicar qual é a mensagem, o que ele quer passar para a sociedade. Segunda questão. Você concorda com um trecho que diz: é preciso paz para poder sorrir? Essa é a sua opinião. Sim ou não e por quê? Você vai ter que justificar, tá bom? Então, primeira questão, você vai falar sobre a letra da música, como levar uma vida tranquila, sobre o que a música fala. Segunda questão, você vai dizer se concorda ou não com a seguinte frase: é preciso paz para poder sorrir. Independente de ser sim ou não, você vai ter que justificar, você vai ter que dizer o porquê. Lembrando que as duas questões
copiadas e respondidas no caderno. Só essas duas? Não. Agora você vai lá para a página 31. Então, nós tivemos a página 24, questão 1, questão 2, com relação à letra da música. Agora, nós temos a página 31. Na página 31, nós temos 4 questões. Então, isso significa que a nossa atividade da aula de hoje são 6 questões. Mas o que a página 31 fala? Nós temos um texto que fala a brevidade da vida. Você vai ler esse texto, vai tentar compreender, ou seja, perceber qual a mensagem que ele quer falar sobre o que o texto fala. Entra a questão aí de interpretação. Aí a primeira questão para a gente fala o seguinte, Sêneca, um dos filósofos, comenta logo no início do texto que a respeito de uma reclamação feita pela maioria das pessoas. Que reclamação é essa? Então, aqui já está dando ideia do que o texto fala. Está falando de reclamação, de questionamento da população. Então, a primeira questão quer saber qual é essa reclamação. Segunda questão. O que Sêneca pensa sobre isso? Qual é a visão de Sêneca sobre o texto, ou seja, sobre a reclamação das pessoas? A gente viu isso no decorrer da nossa aula. Sêneca, ele priorizava o lado positivo ou o lado negativo? Priorizava agir bem, agir correto ou agir errado? Qualquer dúvida, você faz o quê? Reassiste a nossa aula, ok? Terceira questão. Transcreva uma frase do texto que resuma a posição de Sêneca. Então, você vai tirar do texto uma frase que retrate que, na visão de Sêneca, aí vai a dica para vocês, tá bom? Na visão de Sêneca, a gente tem que ser o quê? Bondoso, tem que ser virtuoso. Então, vocês vão procurar no texto uma frase relacionada com esse ponto. Mais uma vez, quem aí não pegou a questão da posição de Sêneca, o seu ponto de vista, vai reassistir a aula. Quarta questão. Você concorda com a frase? Pequena é a parte da vida que vivemos? Sim ou não e por quê? Mais uma vez, a sua opinião. Lembrando que nas aulas de filosofia, a gente costuma ter muitas questões reflexivas, ou seja, voltadas para o seu dia a dia, a sua visão, a sua opinião. Não vale, não sei, talvez, mais ou menos, de vez em quando. Isso não é resposta. Ou você concorda ou você discorda. Sim ou não. E sempre dizendo o porquê. Então, mais uma vez, a nossa atividade. Página 24, o texto, e nós temos 2 questões, copiar e responder no caderno. Página 31, nós temos 4 questões, copiar e responder no caderno. Após realizar essa atividade no seu caderno, você vai fazer o quê? Tirar foto e me enviar lá no Class. Prestem atenção à pasta correspondente ao envio das atividades e o prazo de entrega. Fiquem atentos. Ok, meu povo? E aí, esse foi o nosso assunto de hoje, a continuação sobre o estoicismo, onde predominou a questão da bondade na nossa vida, você procurar ser justo, ser leal, ser verdadeiro. Sêneca mostrou muito isso no decorrer das nossas aulas, você ser virtuoso, você ser bom para o outro, estender a mão para o outro. Platão também falou sobre a questão de você ser virtuoso, solidário. Então, a gente viu que o estoicismo está relacionado com o quê? A gente sempre procurar agir positivamente, procurar sempre fazer o bem com o outro, independente do que o outro venha fazer com você. Se ele vai agir errado ou não, aí já é uma ação dele, mas a sua ação sempre tem que ser uma positiva. Como eu costumo dizer para vocês, ser solidário com o outro, ser respeitoso com o outro. Aquela famosa velha frase que eu falo muito em sala de aula. Quer respeito? Respeite o outro. Quer ser respeitado? Respeite o próximo. Quer receber coisas boas? Dê coisas boas. Ofereça coisas boas para o outro. Principalmente o que você tem que oferecer para o outro é a sua mão. Estenda a sua mão.
porque o outro, a partir do momento que ele estender a dele, vai juntar uma com a outra e vocês vão estar sempre unidos em ação do bem. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido o assunto. Mais uma vez, qualquer dúvida que tiver, tira no Class ou reassiste a nossa aula, que aí você, se perder alguma coisa, vai conseguir compreender. Então, tchau, meu povo, e vamos ficando por aqui.